É verdade, glória, glória a Deus. Graças. E ali eles faziam, né? E persistiam ali de ouvir. Glória a Deus. Glória a Deus. As horas ali. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tuas mãos me guiará. Basta que me toque, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, sem dúvida alguma, para nós é uma alegria em estarmos aqui na casa do Senhor, sabendo que somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todos os louvores, Glória a Jesus. porque tudo quanto foi feito neste lugar foi para adorar o seu santo nome. Mas nesta noite eu trago uma mensagem da palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 12. Mas a leitura que nós lemos foi em 1 Timóteo, no capítulo 6, e no versículo 7 ao versículo 11. Mas, sendo o mesmo assunto, porque aqui no livro de Timóteo fala: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Mas, vamos ver o que é que Lucas fala no capítulo 12. 12 no versículo 13 a seguir. Na medida o qual nós fomos falando, ministrando a palavra de Deus, então nós vamos observando um exemplo. É registrado aqui no livro de Lucas, no capítulo 12, e versículo 13 adiante. O que eu quero dizer é o seguinte: o apóstolo São Paulo, ele disse: nada trouxemos para este mundo, e nada deste mundo iremos levar. Isto foi o raciocínio do apóstolo São Paulo, mas não é o raciocínio de todo mundo, porque cada ser humano pensa de uma forma diferente. Então nós vemos aqui na Bíblia um homem que ele tinha um grande problema com ele. Ele tinha o pecado da avareza, o amor ao dinheiro. E fazendo um paradoxo no que diz São Paulo, diz que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Certo? Não, errado. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. É verdade. Aqui no capítulo 12 diz assim: e disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz o repartidor entre vós? O que nós observamos aqui, dois irmãos, por questões financeiras, questão de bens. Aqui diz: diga meu irmão que reparta comigo a sua herança. Por causa do dinheiro, nós presenciamos famílias que têm sido destruídas por causa da cobiça do dinheiro. Nós observamos até ministério, igreja por aí, acabarem por conta do dinheiro. Nós vimos também muitos lares divididos, como eu já falei, pessoas que tiram até a vida de outro por causa da cobiça, do amor ao dinheiro.
E disse-lhe Jesus, no versículo 15: Aleluia. acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Ou seja, em outra palavra, tenha cuidado com a avareza. E a parte B diz assim: porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. Ou seja, porque a vida de cada um de nós não depende de dinheiro. É, Jesus. E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico que tinha produzido com abundância, e razoava entre si, dizendo: o que é que eu farei? Nada tenho onde recolher os meus frutos. Ou seja, não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-me: eu farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens um depósito de muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. O que é que nós aprendemos aqui? Que este homem aqui não estava preocupado com ninguém. Ele estava preocupado só consigo mesmo. Ele nem queria saber se o irmão estava passando fome ou necessidade. Ele não queria saber o que estava passando com a família dele. Não. Ele diz assim: o que é que eu farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Eu farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades. E direi à minha alma: tens um depósito de muitos bens para muitos anos, agora tu descansa, come, bebe e folga. Ele só queria saber simplesmente dele próprio, porque tudo quanto ele tinha era para ele. Ele não queria saber dos outros. Então, isso aqui é um exemplo de uma pessoa cobiçoso, uma pessoa que tinha o amor ao dinheiro, aquela avareza. E não diz a palavra que Deus disse assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para que será? Quer dizer, o homem ele pode possuir várias riquezas, ter muitas propriedades, mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É verdade. Glória a Jesus. Tudo quanto ele tem aqui. Ele disse: vou edificar um lugar para mim maior. Eu vou fazer isso para mim, e vou dizer à minha alma: agora tu come, tu bebe e tu folga. Ele estava preocupado simplesmente por ele próprio. Mas Deus disse: se hoje perder a tua alma, para que será o teu bem? Não adianta. Porque tudo quanto nós vivemos, nós estamos aqui passando simplesmente uma fase de vida. E tudo quanto essas coisas que nós temos, isso vai passar. Então não corresponde a nós se apegarmos com tantas coisas materiais. Porque tudo quanto nós temos é de Deus, não é nosso. Louvado seja o nome do Glória a Senhor. Jesus. Glória a Deus. Porque assim, diz o versículo 21, é aquele que para si ajunta o tesouro e não é rico para com Deus. Assim é todo aquele que ajuda tanto tesouro aqui na terra, não é rico para com Deus. A Bíblia diz que nós temos que ajuntar tesouro lá no reino do céu. Nós temos que trabalhar para o Senhor, produzir frutos, porque a nossa recompensa, ela não vem aqui do homem, mas ela vem de Deus. Bendito seja o nome do Glória a Senhor. Jesus. Então, o que é que adianta tanta cobiça, tanto egoísmo, aonde tudo quanto nós vemos aqui na terra, tudo aqui é passageiro, nada podemos levar. E o raciocínio
E Paulo estava certo. Nada trouxemos para este mundo e nada desse mundo vamos levar. Mas uma coisa, o Senhor nos capacita. Porque você pode ser pobre, você não pode ter nada na vida. Mas se você tem Jesus Cristo, você tem tudo. Se você tem Jesus, você tem a salvação. Se você tem Jesus, você tem o perdão, você tem comunhão, você tem o Espírito Santo. Mesmo que você não tenha nada aqui nesse mundo, não tenha nem aonde dormir, mas se você tem Jesus Cristo, você pode dizer: sou um homem feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Outro raciocínio de outro homem também está na Bíblia, que chega perante Jesus e pergunta: bom mestre, o que é que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: tu sabes os mandamentos? E ele diz: quais? Ele diz: não cobiçarás, honrar pai e mãe, e foi dizendo muitos mandamentos. Aí Jesus disse que o homem falou: ah, Senhor, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Então Jesus chegou para ele e perguntou: mas ainda tem falta de uma coisa. Vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e terás o tesouro comigo lá no reino. Então o homem agora ficou no meio. O que é que eu vou fazer? Eu trabalhei tanto na minha vida, eu lutei tanto, e agora vou dar tudo aos pobres? Não, nada. Mas Jesus estava dando a salvação. Porque com o dinheiro aqui nessa terra, você pode comprar muita coisa. Com o dinheiro nessa terra, você pode comprar casa, automóveis. Com o dinheiro aqui nessa terra, você pode obter grandes conquistas. Mas com todo o dinheiro que você tiver, você não compra a salvação. Glória a Jesus. Porque a salvação é dada por Jesus Cristo. A salvação é de graça. Aleluia. E só quem pode dar é o Senhor. É o Senhor Jesus que morreu na cruz para nos salvar. Glória a Jesus. Mas ainda te falta de uma coisa, disse Jesus para esse homem. Eu imagino pela fé quando ele falou: como é que é, mestre? Ainda falta uma coisa. Sim, ainda falta uma coisa. Ele talvez pensava: ah, essa coisa que falta, será que é porque eu cometi isso, eu fiz isso, aquilo, outro? Mas que coisa é essa que está faltando? Eu imagino que ele começou agora a pensar: rapaz, o que é que está acontecendo? Ô mestre, falta quantas coisas? Falta uma coisa. Aí aquele jovem emudeceu e disse: Jesus se foi de tudo aos pobres. Tocou na alma dele. Para você seguir a Jesus, você tem que renunciar muita coisa. Tocou na alma, tocou na ferida dele, o que é de jeito nenhum. De jeito nenhum. Como é a história? E diz a palavra que aquele jovem abaixou a cabeça, ficou triste e saiu por ali de cabisbaixo. Por quê? Porque ele preferiu a riqueza do que seguir a Jesus. Então Jesus falou: é mais fácil o camelo entrar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Não que o rico não vai entrar no reino do céu. Sim, vai entrar. Pessoas ricas vai sim entrar. Mas quando Jesus fala isso, são pessoas que têm amor ao dinheiro, que o coração dele não está voltado para as coisas de Deus, mas que estão voltadas para a cobiça do dinheiro, para as obras da carne. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, nessa vida qual nós vivemos é cheia de escolhas. A Bíblia diz que existem duas portas:
uma que leva para o céu e outra que leva para o inferno. Existe uma porta estreita, que é aquela porta que é difícil até de andar, o caminho é apertado, mas esta porta é a porta que conduz à salvação. E existe também a outra porta, que é a porta larga, espaçoso, que oferece muitas coisas, mas esta sim é a porta que conduz para a perdição. Mas o mundo é cheio de escolha. Mas se o homem quiser seguir a Jesus, hoje é uma grande oportunidade. Pois o próprio Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, renuncie. Aleluia. Renuncie todas as coisas e me siga. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário que exista dentro do homem uma reconciliação com Deus, mas que exista dele uma renúncia de muitas coisas. Paulo disse aqui que nada trouxemos para este mundo, e nada desse mundo vamos levar. Então, o que adianta o homem se apegar a tantas as coisas, o homem ele ficar grudado em tantos bens materiais, brigar, matar, tirar a vida de outro, aonde na verdade o tesouro que nós guardamos está na mão do nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o mundo é cheio de escolha. Então cabe a você, amigo ouvinte da palavra de Deus, decidir aonde você quer chegar. Se você quer seguir a Jesus, dê um passe para Ele. Aceita Ele como teu Salvador. Porque você não pode ter nada nessa vida, mas você vai ter a salvação. Bendito é o nome do Senhor. Então, cabe a você decidir a sua vida. Muitos daqui no passado não decidiram a sua vida. Preferiu adorar deuses falsos, preferiu as riquezas, adorar o Deus chamado Mamon, que é o Deus da riqueza, e esqueceram a salvação. Mas vocês são povo eleito, são povo que pode bater no peito e glorificar o nome do Senhor, porque você está aqui nessa noite, porque você glorifica o nome de Deus, Glória a e Jesus. você ama Jesus, e que você decidiu a sua vida por Ele. E que Deus assim nos abençoe. Amém? Essas palavras verdadeiras, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com essa era. Espera, em Deus espera. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Peço perdão ali, irmão, que eu passei de frente à câmera dele. Não tem como não. Glória a Deus. Aleluia. Mas que coisa linda a palavra de Deus. Glória. Aleluia. Onde muito dá todas as coisas. Né? A palavra de Deus, ela sai muito profunda para todos aqueles que estão envolvidos para ouvir e aprender da parte dela. Que sermão maravilhoso. Nosso irmão Paulo, ele fala que para onde nós iremos, não iremos levar nada disso. Tudo isso aqui vai ficar, não serve para nada. A moeda que nós usamos não vai servir para nada. Papéis que vão ser destruídos.